Ela não chorava a morte do marido. Chorava pelos vivos, porque sabia exatamente quem seria o próximo. Na pequena cidade todos acreditavam que aquela viúva era apenas mais uma mulher quebrada pela tragédia. Mas havia algo errado nos passos dela, algo que ninguém ousava comentar em voz alta. Porque a mesma mulher de luto aparecia sempre na porta das casas, poucas horas antes de alguém morrer. E a pergunta que ninguém teve coragem de fazer, mas que você vai ter que encarar agora, é esta: quem escolhia as vítimas? A morte ou ela? No silêncio esquecido de 1910, em uma pequena cidade enterrada entre colinas úmidas e bosques permanentes de neblina, começou a história que seus habitantes jamais ousaram registrar nos arquivos oficiais, e por um motivo que ninguém vivo consegue explicar sem tremer. Tudo começou quando o sino da velha capela tocou sozinho, em plena madrugada, e 3 moradores afirmaram ter visto a silhueta de uma mulher vestida de luto caminhando pela estrada de terra, sempre na direção contrária da luz. Era como se ela evitasse qualquer claridade, como se a própria luz denunciasse a sua origem. A princípio, os moradores acreditaram que se tratava apenas de uma viúva perturbada, mas a cidade inteira mergulhou no medo quando perceberam que essa figura aparecia sempre minutos antes da morte de alguém, um idoso que adoeceu subitamente, uma criança que caiu doente sem motivo, um viajante que nunca mais acordou depois de dormir na pensão local. Cada aparição dessa mulher parecia marcar o tempo de vida das pessoas, como se ela observasse, calculasse e decidisse quem deveria partir. Ninguém sabia seu nome, ninguém conhecia seu rosto, e, mesmo quando os mais corajosos tentaram segui-la, descobriram que ela desaparecia exatamente no ponto onde a estrada acabava, como se aquilo fosse uma fronteira invisível entre o mundo dos vivos e algo mais profundo, mais antigo, mais faminto. Aos poucos, os moradores perceberam um padrão. Todas as vítimas tinham algum segredo obscuro, algo que haviam escondido, um roubo, uma mentira antiga, um pecado enterrado. A mulher parecia escolher apenas aqueles que carregavam culpa, como se estivesse cobrando dívidas esquecidas. E conforme os relatos se espalhavam, todos começaram a desconfiar uns dos outros, pois sabiam que, a qualquer instante, a figura de luto poderia aparecer mais uma vez, caminhando pela estrada, anunciando que mais um nome seria apagado da história da Cida. Mas o que realmente colocou essa cidade no mapa das histórias proibidas foi o surgimento de um diário escondido dentro da parede de uma das casas mais antigas, pertencente a uma família que desapareceu sem deixar vestígios. Ao contrário dos relatos sussurrados pelos moradores, o diário descrevia a mulher de luto com detalhes perturbadores. Ela não era humana, ao menos não mais. Segundo as anotações, ela fora uma jovem chamada Marina Valença, acusada injustamente de bruxaria após uma sequência de mortes misteriosas na região. Embora insistisse na própria inocência, foi amarrada e queimada viva em uma clareira que ainda existe, abandonada e tomada por árvores retorcidas. Os escritos dizem que, enquanto ardia, Marina fez uma promessa: voltarei para buscar o que tiraram de mim. Desde então, segundo o diário, ela passou a reaparecer sempre que alguém mantinha uma vida construída sobre mentiras ou injustiça, como se tivesse se tornado a guardiã dos segredos que ninguém queria encarar. O mais inquietante é que o último registro do diário afirma que a mulher de luto não apenas observava suas vítimas, mas sussurrava seus nomes antes de levá-las, um sussurro que dizia mais do que um simples chamado, revelava a verdadeira culpa que elas carregavam. Na página final, escrita com tinta borrada e letras trêmulas, havia uma frase que ainda hoje assombra qualquer pessoa que visita o lugar: se você a vir caminhando em sua direção, não corra. Seu nome já está escrito. Durante décadas, historiadores tentaram desvendar se essa figura era uma lenda ou uma entidade vingativa,
mas os desaparecimentos continuam sendo registrados nos arquivos oficiais da região. E cada vez que a névoa desce mais cedo do que deveria, os moradores fecham suas portas, apagam as luzes e evitam olhar pela janela, temendo ver ao longe a silhueta da mulher de luto caminhando lentamente, marcando quem será o próximo a desaparecer na escuridão. Se a cidade acreditou ter se livrado dela, acreditou errado. Porque os registros que sobreviveram mostram que a última aparição não foi em 1910, mas décadas depois, em lugares onde ninguém sabia da maldição original. E isso cria um conflito que ninguém conseguiu explicar até hoje. Como alguém que deveria estar morta continuava escolhendo quem iria morrer. A pergunta inquietante, aquela que você vai levar para o resto da noite, é simples. E se ela ainda não terminou? Agora respire fundo, porque a próxima história é ainda mais sombria do que esta.